A paz do Senhor, povo de Deus, boa tarde. Meus irmãos, hoje nós estaremos aí reagindo a mais um vídeo aí que tem viralizado na internet. Hoje nós vamos reagir a um vídeo do pastor Raposo em uma consagração. Vamos estar reagindo. Eu quero fazer uma pergunta simples para o senhor. Um membro da igreja diz assim: Vai eu já vendo. pago o dízimo, para que dar oferta? O que o senhor responderia? Senhor, Pai do Senhor a todos os pastores. O cara tá até Pastor, nesse gaguejando. caso, tanto o dízimo quanto a oferta são mandamentos bíblicos. Mandamento, vai O vendo. dízimo é um mandamento bíblico e a oferta também. E a oferta também. Então o irmão não pode só dizimar e deixar de ofertar. Agora, tanto um quanto o outro é voluntário. Vai vendo. Ele fala o seguinte, que o dízimo é um mandamento bíblico, mas tanto um como o outro é voluntário. Se é mandamento, é mandamento. O cara tem que cumprir. Mas vamos ver, vamos continuar. Mas ele tem o dever de dizimar e também contribuir com as ofertas voluntárias. Em que ponto, já que o senhor me instigou a continuar a conversa, em que ponto o dízimo é voluntário? Vai vendo. Você disse que é voluntário, o dízimo. É porque Se é voluntário, eu dou se eu quiser. Isso é porque assim, tá vendo o aí? irmão que ele vai dizimar, ele não é obrigado. Ele não é obrigado, ele sabe que é um mandamento bíblico. Ele vai dizer, ele sabe que não é obrigado, mas ele sabe que é um mandamento. Por ainda, se é um mandamento, mandamento é para cumprir. Não tem o que fazer, é para cumprir. Mas ele quer, aí é uma consagração de obreiro. E como ele quer ser consagrado a obreiro, porque se ele for contra o pastor Raposa, desculpa, o pastor Raposo, se ele for contra o pastor Raposo, dizendo que o dízimo de fato não é um mandamento, porém é um mandamento da lei para o judeu, não para a igreja. Ele não é consagrado a obreiro. Mas vamos continuar aqui. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Até porque o dízimo ele é antes da lei, né? Está lá em Gênesis 15, 14. Quando Abraão dizimou para Melquisedeque. Então ele é antes da lei. A lei só reconheceu. Mas o irmão tem a opção de ser fiel ou não. É por isso que não é É obrigado. exatamente isso. O pastor Raposo vai passar o pano, Do meu velho. ponto de vista, Mailon, o dízimo é obrigatório porque a Bíblia diz assim: trazei. Mas do ponto de vista que você falou, tá certo em ser voluntário, porque Deus não obriga, Deus não fez máquina, Deus não fez robô. Escute, olha o que ele está dizendo. Deus não obriga, Deus não fez máquina, Deus não fez robô. Ele está falando que Deus não obriga, mas veja o que ele vai falar. Olha a jogada psicológica. Deus fez seres humanos de livre e espontânea vontade, e é por isso que alguns decidem ser infiel. Olha o que ele vai dizer, que Deus não obriga. Mas se Deus não obriga, então ninguém é obrigado a dar. Mas em seguida ele vai dizer o seguinte: se o cara não der, o cara é infiel. Vai vendo. É uma escolha, É uma escolha. mas só que é uma escolha que vai trazer consequências, com certeza. Vai trazer consequência, com certeza. Por exemplo, o irmão reparou o que ele falou? Olha, Deus não obriga você a dar nada, Deus não obriga você a dar dízimo. Mas se você não der, você vai pagar um preço. Aí quem é que não vai dar? Aí isso vai ficar na mente do cara: pô, se Deus não obriga, mas se eu não der também, eu vou pagar um preço. Então acaba dando. Isso eu estou falando do membro que não lê a Bíblia, que não tem um conhecimento. Esse cara que está sendo aqui interrogado por ele está sendo interrogado porque ele está sendo consagrado a obreiro na igreja dele. Vamos continuar mais um pouquinho só. Pastor, aí no caso do membro, não, mas o obreiro, ele pode até decidir não ser fiel. Mas a convenção e a igreja local que recebe ele também não é obrigada a ficar com ele no púlpito. Se ele não der o dízimo, é igual eu falei, mas nem no púlpito ele senta. Continue. Vai vendo, meus irmãos, vai vendo.
vai vendo até que ponto, né, que os camaradas chegam para poder... é complicado. Às vezes eu fico um pouco meio constrangido de falar isso aqui, mas eu tenho que falar, meu. Porque o meu intuito aqui não é fazer que você pare de ofertar na tua igreja, ou que você pare de dizimar, ou de contribuir com a denominação que você congrega. O meu objetivo aqui é passar a verdade para você. E pelo que nós vimos aqui, era uma consagração de obreiro. Uma consagração de obreiro. Aí você fala assim para mim, irmão Cícero, mas para eu ser consagrado a obreiro, eu tenho que ser dizimista. Meu irmão, você não precisa ser dizimista para ser consagrado a obreiro. O dízimo é uma norma do ministério e os pastores tinham que ser honestos com isso. Dízimo é uma norma do ministério. Não existe, como eu já tenho falado inúmeras vezes, não existe o dízimo obrigatório mais. O dízimo obrigatório em Malaquias 3, 10, ali no capítulo 3 em diante ali, aquele dízimo ali era para a nação de Israel, não tem nada a ver com a igreja. Se os irmãos parar para estudar a Bíblia, não existe mandamento de dízimo para a igreja. Nenhum dos apóstolos vão ensinar sobre dízimo. Quando Jesus Cristo falou sobre o dízimo com os fariseus ali, Jesus a gente estava debaixo da lei. Irmão, mas para que é que serve o dízimo que os pastores cobram tanto dízimo? Sabe por que é? É porque o sistema, seja ele assembleiano, batista, seja ele Brasil para Cristo, o sistema é muito caro. É muito caro. Os pastores são bem assalariados. Os dízimos que entram ali são para pagar as casas caras do pastor. Tem pastor aí, meu irmão, que a casa dele é um salário mínimo. É um salário mínimo. Aí tem auxílio gasolina, tem vários outros benefícios, sem falar que tem o salário do mês dele. Que dependendo do pastor presidente, o salário no mínimo é de R$4.000. Fora a casa que o ministério paga, fora o carro, a gasolina, tem tudo isso. Então o ministério em si é caro. É por isso que não sobra dinheiro para atender a necessidade das viúvas, dos órfãos, das pessoas que precisam dentro da igreja. É por isso que nós vemos tantos irmãos precisando de exames médicos, tantos irmãos aí doentes, precisando de remédios, e o ministério não ajuda. É porque o ministério... o sistema é muito caro mesmo. Meus irmãos, para ser consagrado a obreiro na obra de Deus, não precisa de ser dizimista. Isto é uma invenção do ministério. Eu vou lhe mostrar para vocês aqui, biblicamente, quais são os requisitos que uma pessoa precisa para ser consagrado a obreiro. Vamos lá para 1 Timóteo capítulo 3, do versículo 1, vou ler do versículo 1 até o versículo 16 só, para os irmãos entenderem. Eu vou provar para vocês que esses caras usam a Bíblia de forma sorrateira para manipular pessoas. Vamos aqui. 1 Timóteo é o apóstolo Paulo instruindo Timóteo. Eu estou falando de Paulo. Não estou falando de qualquer pessoa, não. Estou falando do apóstolo que foi chamado pelo próprio Jesus, apóstolo dos gentios. O homem que escreveu várias cartas na Bíblia Sagrada. Vamos lá. Ele escreve a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 em diante, vai dizer o seguinte: e esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. O que é episcopado? Deseja ser obreiro na casa de Deus, presbítero, diácono. Se você deseja essa obra, se você tem esse desejo no teu coração, não está errado não, meu irmão. Você pode almejar. O apóstolo Paulo diz, é uma excelente obra, você quer fazer a obra de Deus, não tem problema nenhum. Só que aí Paulo vai dizer o seguinte, os requisitos que um obreiro precisa para ser obreiro na casa de Deus. E eu vou provar para você que diz uma invenção deles. Olha quais são os requisitos. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher,
Precisa ser marido de uma mulher. Quando fala marido de uma mulher aqui, é o camarada que se divorcia da primeira mulher e casa com a segunda, se divorcia da segunda e casa com a terceira. Esses caras não têm qualidade, requisito bíblico para ser obreiro na casa de Deus. Quem está falando é Paulo aqui para Timóteo. Aí ele vai seguir, ele vai dizer ser sóbrio, honesto. Um obreiro precisa ser honesto, não desonesto. Hospedeiro, apto para ensinar. Apto para ensinar. Aí o obreiro precisa ter conhecimento bíblico. O camarada que quer ser um presbítero vai estudar a Bíblia. Para poder saber o que vai ensinar, saber o que vai falar. Embora nós vemos que esses caras aí, tudo estudado aí, mas são manipuladores. Manipuladores. Vamos continuar aqui, para não ficar longo o vídeo. Não dado ao vinho. Meus irmãos, quando fala não dado ao vinho aqui entendemos-se que de fato, meus irmãos, é pessoas que não é beberrão. Obreiros que não gostam de tomar um álcoolzinho. Mas vamos continuar, não vou demorar muito não. Não dado ao vinho. Não espancador. Obreiros que gostam de espancar. Espanca filho, espanca mulher, espanca o colega de trabalho, qualquer coisinha quer sair na porrada. Esse camarada não dá para ser obreiro não. E infelizmente dentro da denominação eles não procuram saber disso não. Se o camarada é marido de uma só mulher, se ele é espancador, etc, etc. Eles não querem saber disso. Eles querem saber se o cara é dizimista. Mas vamos lá. Versículo 3. Não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, de torpe ganância, cara ganancioso, mas moderado, não contencioso, não avarento. Não avarento. Avarento. Quando fala de avarento aqui, ele joga para a nave da igreja. Como se os irmãos da nave da igreja fossem avarentos. Mas aqui está falando do obreiro. Avarento é aquele camarada que só pensa em dinheiro. Tudo para ele é dinheiro. Tudo só funciona com ele com dinheiro. Se o camarada não der dinheiro, nenhuma oração ele faz. É isso daí que quer dizer. Que governe bem a sua própria casa. O obreiro tem que governar bem a sua própria casa. Agora, os filhos faz o que quer, bagunça dentro da igreja, e ele fica igualzinho uma barata tonta, não repreende os filhos. É igualzinho o sacerdote ali. Os filhos mulherengos. Não tem coragem de repreender os filhos. Não governa bem. A sua esposa faz o que quer dentro da igreja, faz o que quer dentro da sua casa, e ele não fala nada. Tendo seus filhos em sujeição como toda modéstia. Olha, aqui já é só uma confirmação, já vai. Vamos para o versículo 5. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Já pensou? Como que você vai instruir a igreja de Cristo, instruir pessoas dentro da igreja, se a tua própria família, o teu próprio filho não dão exemplo? Se a tua própria esposa não dá exemplo? É isso que tem que ter um obreiro. Vamos continuar, versículo 6. Não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho. Meus irmãos, um obreiro tem que ter bom testemunho, viu? Tem que ter bom testemunho. O que é um bom testemunho, irmãos? É um bom testemunho com a sociedade. Ainda que a sociedade tem que olhar para ele e ver ele como uma pessoa honesta, como um homem de caráter. Agora, já pensou? A sociedade olha para mim como um presbítero na igreja do Senhor e fala assim, pô, esse cara não é crente, esse cara não pode ver uma mulher. Esse cara não pode ver um rabo de saia que vai lá e canta, isso aí mexe com a mulher. Tipo assim, irmão, tem que dar um bom testemunho. Tem que dar, se não der bom testemunho, não serve para ser obreiro. Aí vai dizer o seguinte, ó, a continuação, um bom testemunho dos que estão de fora, eu acabei de falar, perante a sociedade, para que não caia na afronta e no laço do diabo. Da mesma sorte, o diácono seja honesto. Aí aqui vai falar agora sobre o diácono. Da mesma sorte, os diáconos sejam honestos, não de língua dobre. Meu irmão, pessoas que falam palavrão à torta e à direita.
Qualquer discussãozinha no serviço, manda o colega de trabalho tomar naquele lugar. Manda a esposa tomar naquele lugar. Um camarada desse não serve para ser diácono na igreja de Deus. Aí vamos continuar. Língua não dados a muito vinho. Mesmo requisito que ele falou na primeira para o presbítero. Não cobiçoso de torpe ganância. Guardando o ministério da fé em uma pura consciência. E também este seja primeiro provado, depois sirva se forem irrepreensíveis. Aqui fala da aprovaçãozinha, né? Acho que essa aprovaçãozinha aí, essa aprovação tem que ser aceita durante a jornada do obreiro. Pastor nenhum tem direito de estar colocando o obreiro em provação, não. Provação dele a jornada dele no ministério, na igreja. Conforme ele vai andando, o pastor vai observando como é que o trabalho dele. Isso é provar. Para aprovação é isso. O negócio está lá, eu vou provar meu obreiro, eu vou fazer tal coisa com ele para ver se ele é crente mesmo. Não, isso está errado. Totalmente errado. Não concordo com isso, não. Versículo 12. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher e governe bem os seus filhos. Falou, os mesmos requisitos que ele falou para o presbítero, está falando agora para o diácono. Porque os que servirem bem como diácono adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé em Cristo Jesus. Aqui está falando do obreiro, do diácono que tem um bom desempenho. Um bom desempenho, ele alcançará cargos na igreja. Por exemplo, ele é um bom diácono, pode ser um bom presbítero, pode ser um bom pastor, um bom evangelista, assim sucessivamente. Mas se tardar, aí versículo 14. Escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te bem depressa. Aqui, aí Paulo ele já escreveu para Timóteo, que pretende ver Timóteo o mais depressa possível. E vamos parar por aqui, meus irmãos. Meus irmãos, esses são os requisitos para você ser um obreiro na casa de Deus, entre aspas, casa de Deus, que Deus não habita em templos feitos por mão de homens. Esses são os requisitos que para você ser um obreiro na obra de Deus você precisa. Você não precisa ser dizimista coisa nenhuma. Dízimo é a inversão do sistema, porque o sistema é caro. Amém? Fica com essa palavra. Mais um pastor que nós tivemos desmentindo aqui. E olha que eu só tenho a 8ª série e eu não tenho estudo não. Não tenho teologia, não tenho nada disso. Mas uma coisa eu tenho, é a honestidade de verbalizar a palavra de Deus. Amém? Fica com essa palavra em nome de Jesus.